Olá pessoal, eu vou resolver o exercício 4 da lista 4. O exercício é o seguinte: considere uma reação físico-química em que determinada substância está se transformando em outra. O tempo necessário para que a quantidade dessa substância se reduza à metade é chamado de meia-vida. Suponha que certa substância tenha meia-vida constante, isto é, sua quantidade se reduz à metade a cada intervalo de tempo de meia-vida, constante. Então, o item A, de acordo com o enunciado acima, é o que nós podemos supor, Então, em relação à taxa com que essa substância está reduzindo, ela é constante, ela é proporcional à massa restante, ou ela é inversamente proporcional ao tempo. Bom, então, vamos primeiramente entender um pouco melhor aí sobre a meia-vida. Nesse esqueminha aqui que eu fiz, o que a gente tem então acontecendo, quando a gente pensa nesse tempo de meia-vida? A gente tem uma massa inicial M0 no tempo, então T0 temos uma massa M0. Eu estou denotando esse tempo de meia-vida por esse T maiúsculo. Então, passado um tempo de meia-vida, então a gente vai ter uma massa no tempo T0 mais T, que é, então o que acontece? O tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a substância se reduza à metade. Então, passado esse tempo de meia-vida, a massa nesse instante vai ser, agora ela se reduziu à metade, então ela é metade da massa inicial, meio de M0. E aí, quando passa mais uma quantidade de tempo de meia-vida, T, novamente a massa se reduz à metade. Então, nesse tempo T0 mais 2T, agora a gente vai ter uma massa que é metade da massa anterior. Então, metade de M0. Ok? Então, vamos analisar aí as alternativas do item A. Então, a massa dessa substância está se reduzindo a uma taxa constante? Se nós tivéssemos uma redução à taxa constante, o que aconteceria? O tanto que foi reduzido nesse intervalo de tempo de meia-vida aqui, teria que ser a mesma quantidade reduzida nesse segundo intervalo de tempo de meia-vida, Seria a taxa de redução seria constante. Então, passado mesmos intervalos de tempo, a gente teria a mesma redução de massa. Mas o que acontece aqui? Nesse primeiro período de meia-vida, foi reduzido metade de M0. Mas nesse segundo período de meia-vida, foi reduzido 1/4 de M0. Certo? Então, não é a mesma quantidade, Não foi constante aí a taxa de redução. Então, não é essa alternativa aqui que está acontecendo. Na segunda alternativa, então, é dito que a massa dessa substância está se reduzindo a uma taxa proporcional à massa restante. Veja que a redução que acontece daqui para cá, ela é de metade, qual que é a massa restante? Nesse início aqui, a massa restante é M0. Então, essa redução que está ocorrendo aqui, ela é metade de M0. Aí, a massa restante passou a ser metade de M0. E aí, nesse momento, está tendo uma redução proporcional à massa que nós tínhamos nesse momento, que era metade de M0. Então, aqui é, novamente, metade da massa restante. Então, de fato, está se reduzindo nessa proporção de metade, de meio, em relação à massa restante. Então, parece que é isso mesmo que acontece. Bom, e a última alternativa, ela diz que a massa dessa substância está se reduzindo a uma taxa inversamente proporcional ao tempo. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem que prestar atenção é que essa taxa
que a gente, se fosse uma taxa de redução inversamente proporcional ao tempo, não teria relação alguma com a quantidade de massa que tem naquele momento. O que eu estou querendo dizer? Se eu tenho uma massa de 10 quilos e uma massa de 1 quilo, de acordo com a situação do enunciado, né, de meia-vida, aqui eu vou reduzir, passado meia-vida, menos 5 quilos, né? E aqui, passado meia-vida, eu vou reduzir menos meio quilo. Então, o que acontece? Veja que o quanto vai reduzir, aqui é muito maior a redução aqui, né? A variação dessa massa vai ser muito maior aqui do que aqui. Então, depende da quantidade de massa que você tem naquele momento para dizer o quanto que vai reduzir. Não vai reduzir o mesmo tanto aqui ou aqui, né? Nesse caso aqui, a gente teria uma redução que só depende do tempo, é inversamente proporcional ao tempo. Então, quanto mais o tempo passasse, nossa taxa de variação seria proporcional, inversamente proporcional ao tempo. Mas independente da massa que tivesse. Então, por exemplo, num tempo igual a 10, poderia ser 10t, 10 meia-vidas, enfim, ou 10, a gente teria uma redução, nesse caso aqui, se eu supor t igual a 10, de k vezes 0,1. Então, digamos assim, se a gente pensar em que a massa está em quilogramas, isso daqui seria 100 gramas, vamos supor que o K seja 2, supondo K igual a 2, seria 200 gramas. Então, assim, tanto nesse caso aqui como nesse caso, a gente teria uma redução numa taxa de 200 gramas aqui. Tá? Independente da massa que você tivesse, teria uma taxa de redução nesse instante aqui de 200 gramas. E não é o que acontece, a massa, né? A massa vai reduzir dependendo do quanto de massa tem naquele momento. Isso importa, tá? Então, nessa alternativa, não leva em consideração essa massa que tem no momento, então, também não é o que acontece. Ok? Bom, então vamos para o item B. Que tipo de função que pode expressar a massa num dado instante de tempo t? Eu vou colocar agora isso que a gente pensou anteriormente sobre a minha vida numa tabela. Então, vamos colocar aqui o tempo e a massa que a gente tem num tempo. Então, a gente começa fixando um tempo t0 e nesse tempo t0 a gente tem uma massa m0. Então, se eu chamar a meia-vida de t maiúsculo, quando eu tenho um tempo t0 mais t0 mais meia-vida, eu vou ter metade da massa anterior. T0 mais 2t, eu vou ter metade da massa anterior. Então, metade da massa anterior vai ser meio ao quadrado de m0. Passado 3t, eu vou ter metade dessa massa aqui. Então, eu vou ter metade dessa massa aqui. Então, eu vou ter isso daqui. E assim por diante, aqui eu vou ter t0 mais nt. Eu teria, então, meio elevado a n, m0. Então, o que eu estou constatando aqui? Que no tempo t0 mais n tzão, a massa nesse instante aqui, né, t0 mais n tzão, ela é meio elevado a n vezes m0. Só que aqui eu coloquei como se n fosse a minha variável, né? Para esses valores de n aqui, a função tem que satisfazer isso. Essa é uma característica dessa função, ela tem que acontecer isso aqui. Se eu fizer uma mudança de variável aqui, se eu chamar isso daqui de t, quer dizer, eu estou chamando t é igual a t0 mais ntzão, tá? A variável aqui era o n, então eu quero tirar aquele n ali. Se eu for isolar o n ali,
vou ficar com N igual a T menos T0 dividido por Tzão. Tzão é o tempo de meia-vida. Então, olha, vamos só substituir. M de T é, no lugar de N, eu coloco isso daqui, né? Então, T menos T0 sobre T multiplicado por M0, que é essa massa inicial aí. Então, essa função aqui que eu cheguei, ela satisfaz essa condição aí da meia-vida que foi dada, né? A massa está se reduzindo à metade, né, a cada intervalo de meia-vida. Então, no tempo T0, se você colocar aqui no lugar de T, T0 mais 3T, você vai ter meio elevado a 3 vezes essa massa inicial M0, certo? Então, uma função desse tipo aqui pode expressar a quantidade de massa no tempo T. Essa função aqui é uma exponencial na base meio. Uma exponencial na base meio, e a potência aqui está um pouco modificada, né? A variável é T, então a potência não está simplesmente T, está T menos T0 dividido por Tzão, mas é só um ajuste para a gente fazer o ajuste aqui com a condição inicial, certo? E M0 também é um número fixo, então essas são, T0 é constante, M0 é constante, o Tzão é constante, e aí a gente pode enxergar essa função daí, se a gente souber o valor de T0, de M0 e de Tzão, certo? Bom, e aí, o último item, forneça um exemplo de função para cada uma das alternativas do item A. Então, vamos voltar lá no item A, vou copiar aqui o item A. Não vou conseguir copiar o item A. Mas vamos lá. Então, primeira alternativa, né? Massa está se reduzindo a uma taxa constante. Então, o que seria isso? Vamos voltar lá. Então, se eu tenho massa se reduzindo a uma taxa constante, então, o que significa isso? Em termos matemáticos, né? Vamos encontrar uma função que satisfaz isso. Se eu estou dizendo a forma como a massa está se reduzindo, isso daí é a taxa de variação da massa, né? Então, a massa se reduz a uma taxa constante. Em outras palavras, a taxa de variação dessa massa, a taxa de redução, a taxa de variação é constante. A diferença é que quando eu falo redução, eu estou dando uma informação a mais. Essa variação, ela vai ser negativa, tá? Ela vai reduzir. Então, a taxa de redução, quer dizer, é uma taxa de variação negativa e, além disso, constante. Então, nesse caso aqui, a função massa, né, m de t, ela teria uma taxa de variação, que é a derivada, no ponto t, constante. Tá? Vou colocar aqui k. Taxa, menos k, né? Porque ela é de redução, uma taxa de redução constante. Massa se reduzindo a uma taxa constante, isso quer dizer que a taxa de variação é negativa e constante. Então, que função que tem uma derivada que é menos uma constante? Que tipo de função cuja derivada é constante? Então, uma função que a derivada é constante, então nesse caso aqui, eu tenho que dar um exemplo para cada alternativa, então nessa primeira aqui eu posso pegar a função menos k vezes t. Menos k vezes t, a derivada dessa função é menos k. Tá? Então, se a massa fosse dada dessa forma aqui, eu teria uma taxa de redução constante.
No segundo caso, a gente tem uma massa se reduzindo a uma taxa proporcional, era isso, né? Proporcional à massa restante. Então, veja só. Então, a taxa de variação aqui, ela é proporcional. Então, vou usar novamente a letra K agora para dizer que a proporção é K. Então, está se reduzindo, então, desculpa aqui novamente negativo, né? Porque ele vai reduzir essa massa, então vai ser proporcional a quanto? A massa restante, a massa daquele momento. A massa daquele momento é mt. Então, que função que tem a derivada proporcional ao próprio valor da função. Então, nesse caso aqui, um exemplo para essa função aqui é a exponencial de menos k vezes t. Tá? Se vocês calcularem a derivada dessa função aqui, exponencial de menos k vezes t, a derivada dá exatamente, né, se fosse exponencial de t, a derivada é a própria t, mas esse menos k vezes t, a derivada é menos k vezes a função. E por fim, a última alternativa era uma massa que se reduz a uma taxa inversamente proporcional ao tempo. Então, vamos escrever isso em termos matemáticos. Então, eu tenho uma taxa de variação, no caso aqui, redução, então vai ser negativa, que é inversamente proporcional ao tempo. Aqui eu posso colocar uma constante também, ela é inversamente proporcional ao tempo. Tá? Então, ela é inversamente proporcional, né? É inversamente proporcional ao tempo. Que função que tem uma derivada dessa forma? Que função que, né, na variável t, a derivada da função é 1 sobre t, ou constante vezes 1 sobre t? Função log, né? Então, nesse caso aqui, um exemplo, a constante log na base natural. Ok? Então, aí a gente tem aí esses exemplos de funções que têm essa taxa de variação conforme foi dito aí, no caso, taxas de reduções, né? Taxa de variação negativa.